improcedente porque ficou decidido pela maioria que a competência é da Justiça Estadual e não da Justiça Especializada. Bom, essa decisão foi tomada ontem, né? Porque já hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar a ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei complementar do Rio de Janeiro sobre o serviço público de transporte e saneamento básico. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista questiona dispositivo de uma lei complementar do Rio de Janeiro sobre a região metropolitana da cidade. O partido afirma que a lei transfere competências que deveriam ser dos municípios para o Rio de Janeiro. Para o autor da ação, a lei afronta princípio constitucional como o equilíbrio federativo, a autonomia municipal e a não intervenção dos estados. Nos autos estão anexadas outras ações que se opõem à transferência da autonomia. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido. Os ministros devem analisar se há inconstitucionalidade nas normas que tratam das regiões metropolitanas e se há violação da autonomia e da competência dos municípios. O ministro já aposentado Nelson Jobim e os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes votaram pela concessão parcial do pleito. Os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux não participam da votação e o ministro Dias Toffoli está impedido de votar. Bom, Gisele, nesse caso envolve uma análise de conflito de competências, é isso mesmo? É isso mesmo, Fred. O que acontece? Tem uma lei estadual e uma lei complementar estadual que tratam exatamente da criação de uma região metropolitana e da microrregião dos lagos. E também envolve questões que dizem respeito ao saneamento básico. Então aí a grande controvérsia é, diante da criação dessas aglomerações, de quem é a competência para legislar matérias de interesse comum? Então, na ADI se argumenta que essa legislação que está sendo atacada, ela acabou transferindo ao Estado uma matéria que seria de competência da análise para legislar do município. Então, em discussão, o que nós temos é isso. Como nós vimos na reportagem, não é apenas uma ação, são várias ações que tratam exatamente dessa mesma temática. A Constituição Federal já tratou dessas aglomerações? A Constituição Federal, ela traz, sim, um dispositivo, um artigo específico que autoriza que os estados criem aglomerações, microrregiões, ou seja, na verdade, aqueles municípios limítrofes, eles podem se juntar na forma de microrregiões, na forma de regiões metropolitanas, com o fim de resolver determinados problemas urbanos ou interurbanos. Agora, a Constituição Federal também estabelece que os estados eles devem se reger por suas leis, por suas constituições, desde que observado a própria Constituição Federal. Então, assim, o que os ministros, na verdade, vão se debruçar é exatamente sobre essa situação. A partir do momento em que se cria uma região metropolitana, como é que fica a questão da competência legislativa para tratar de temas que sejam interesse ali de todos os que fazem parte desse aglomerado? Doutora Gisele, ontem aqui no jornal, no nosso bate-papo, a gente falou que estava prevista, né, para a sessão de ontem, a revisão da aposentadoria. Esse tema acabou não sendo discutido ontem. Existe a possibilidade dele entrar em pauta hoje? Existe sim, Fred. Na verdade, essas pautas, quando elas são formadas e têm diversos processos que podem ou não ser chamados a julgamento. Ontem, foi chamado a julgamento foram outros processos, foram 2 recursos extraordinários, que nós acabamos comentando ele ainda nesse estúdio, mas é possível que essas outras causas, todos os outros processos que estavam na pauta de julgamento de ontem, eles estão automaticamente incluídos na pauta de hoje, então podem ser chamados. Curiosamente, em relação a esse que você mencionou, ele já consta, inclusive, na pauta de hoje, já foi transferido, está formalmente constando lá na pauta de julgamentos, na sessão plenária de hoje, então é possível sim que os ministros chamem ele a julgamento, e se for chamado a julgamento, ele será iniciado com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli neste caso. Bom, se vai entrar ou não vai, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que quase toda a sessão plenária